agora sim, eu vou apresentar minha convidada, Lia Cristal. Ela é maga, iniciadora das magias divinas do Rubens Saraceni. Ela também segue a tradição da cigana. E ela também é sacerdotisa da Umbanda. Então, a gente vai bater um papo muito legal sobre espiritualidade. Então, bem-vinda, Lia. Olá, boa tarde, não, já boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com você, eu me senti muito honrada com esse convite, né? A primeira pessoa a estar aqui neste mundo espiritual. Tenho certeza que a espiritualidade está nos unindo aqui por algum motivo, que a gente sempre sabe que é um bom motivo. Mas desde pequena eu já tinha leitura de cartas. E de vez em quando eu fazia algumas coisas ali que eu também não sabia de onde e tinha essa facilidade que eu acho que todas as pessoas têm, né? Só realmente depois de muito tempo, já mais de 40 anos, que eu comecei a ingressar nesse campo da espiritualidade. Antes eu fiz cursos, né? Eu sou advogada, eu advogava, mas eu fazia curso de Feng Shui, curso de meditação não sei das quantas. Eu sempre fui chegada nesse mundo. Até que lá, fazendo direito, cansei um pouco daquela vida, daquela coisa assim tão metódico, tão materialista. Só que assim, eu trabalhava sempre com liberação de carros apreendidos e eu fazia a leitura de cartas para saber se ia sair o carro ou não. E dava certo. Era impressionante. Eu tinha clientes que já pediam para mim: vê as cartas aí para mim, vê se vai sair. E realmente eu conseguia. Aí eu, cansada daquele mundo, né, materialista ao máximo, falei: não, Deus, eu devo estar no lugar errado. Não é possível que isso seja dessa forma. E comecei a frequentar um local em São Paulo, fazendo cursos, ainda advogando. E lá eles me indicaram aos livros do Rubens Saraceni. Então, o primeiro livro que eu li foi, eu até trouxe, né? Esse maravilhoso que todo mundo a maioria das pessoas já leu. Eu li em uma tarde. Eu li num dia também. Né? Guardião da Meia-Noite. Quando eu peguei, eu não queria parar de ler. E aí que você entra no campo espiritual, que parece que está explicando para você realmente o que são, como que é o lado de lá, porque sempre é um mistério, um grande mistério. O que vai acontecer quando eu partir? Para onde que eu vou, né? E aí eu li isso muito rapidamente e fui começar a fazer o desenvolvimento mediúnico em São Paulo. Aí meu pai faleceu aqui em Santos e eu larguei São Paulo, já estava assim praticamente parando no direito. Descobri que o direito também tem uma parte holística. Eu fui procurando, e hoje existe, né? Fazem constelação familiar na área de família, né? Você vê que tudo está entrelaçado. Eu sabia que isso existia, mas eu não sabia como conectar. E comecei a estudar. Estudar, desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Depois eu fui para os ciganos, e aí fiz sacerdócio de Umbanda, o sacerdócio dos ciganos. Hoje eu tenho lá o cargo cigano de Chuvane. Essa daqui é como se fosse uma guia, dizendo que eu tenho um roti de Eno, que é da espiritualidade cigana. E Chufane é um cargo como se fosse uma bruxa dentro daquela caravana, que cuida de todos e é quem pode passar a mensagem, passar as lições, porque a cultura cigana, ela é passada de pai para filho, não tem livros. E aí eu já estava dando aula, falei: olha, nada é por acaso, né? Então eu tenho essa permissão da espiritualidade para poder passar essa mensagem, para poder passar os ensinamentos. E foi aonde eu me descobri melhor.
mas continuo advogada, continuo dando aula de magia, continuo fazendo, sou umbandista, faço as minhas coisas na minha casa. Sempre que a gente pode, nós nos reunimos, eu tenho um grupo de pessoas, nos reunimos. Às vezes nós vamos na praia, fazemos alguma coisa, depois a gente se reúne mesmo para conversar, para bater papo. Não tem como sair, né? Não tem como sair. Qual foi a experiência mais transformadora que você teve com a espiritualidade? Olha, transformadora mesmo, eu vou dizer para você, o que transformou minha vida foi eu fazer apometria. Não é bem apometria, foi captação psíquica. Não sei se vocês já conhecem. Captação psíquica trabalha com as suas personalidades. E eu fui fazer um atendimento de captação. Nesse atendimento, eu consegui ver uma personalidade minha que havia morrido com Alzheimer. Então, era um homem, e ele estava numa caverna, onde as consciências ficam como se fossem encapsuladas, devido à própria doença do Alzheimer. E ficou lá, assim, muito tempo com as lembranças da vida passada dele, só. E ele descrevia que tinha uma água que passava ali naquela rocha onde estava a consciência. E a pessoa estava sentada, essa consciência estava sentada em cima de uma pedra. E eu tenho problema de coluna desde pequena. Nossa. Eu deveria ter usado colete desde os 12 anos. Minha mãe não deixou usar, que falou, não vai usar. Enfim. Quando acabou esse atendimento, e estávamos no terreiro, eu fui trabalhar no terreiro e comecei a sentir muita dor nas costas. Que era algo que eu estava acostumada, nós ficávamos lá 3, 4 horas em pé, sem problema nenhum. E ficou insuportável. E eu tive para pedir para um amigo para fazer uma massagem, porque eu não sabia o que era. No dia seguinte, eu acordei sem voz. Eu não estava gripada, eu não estava com nenhum problema aqui na minha garganta, nada. Mas eu acordei sem voz. Nossa. Conclusão. Foi trabalhada essa personalidade. Eu lembro que quando eu saí, ele estava numa piscina de água quente para começar a ter movimentos novamente. Então, ele voltou a ter o movimento. Então, alguém que está travado consegue se movimentar. Me deu dor nas minhas costas. Sim. Porque é uma personalidade, quer dizer, sou eu. Sim. Uma personalidade sou eu. E aí, ele também não falava. E aí, ele começou a falar. Então, eu fiquei sem voz. Totalmente. Nossa. E como ele era um fazendeiro, bem-sucedido, a partir do momento que ele passou a incorporar nesta minha, estrutura de vida hoje, foi aí que eu comecei a dar aula. Porque foi aí que eu me soltei. Porque a minha reclamação, quando eu fui fazer esse atendimento, eu sou muito tímida. Ele falou, não, você não é tímida, você é travada, né? E aí soltou. Soltou e tô eu aqui, olha, dando aulas, adoro um microfone, faço casamentos, né? Realizo a cerimônia de casamento com o microfone na mão, com aquele montão de gente ali, super importante. Destravei. Experiência totalmente espiritual. Totalmente. E eu queria que você falasse sobre as magias divinas do Rubens Saraceni. Se as pessoas podem fazer o seu curso, qualquer pessoa pode fazer o seu curso? Qualquer pessoa pode fazer o curso. Olha, gente, Rubens Saraceni foi uma pessoa que veio para esse mundo, um mestre sensacional, já falecido, em 2015. E ele traz essa magia de uma forma muito simplificada. Então, qualquer pessoa aprende. Qualquer pessoa é iniciada, independente de religião, porque magia é uma coisa, religião é outra. Magia existe na face da Terra desde que há a pré-história. Nós somos seres místicos, magos,
Quando você vai para a cozinha e prepara uma comida e coloca condimentos e faz as misturinhas, gente, é uma mágica. Aquilo sai gostoso porque você está colocando um encantamento, que é uma magia. Então isso existe há muito tempo. As religiões vieram depois da magia. Conclusão: existem magias dentro das religiões, que é chamado de mística. Então tem a mística na Cabala, tem a mística do zoroatrismo, tem a mística... Em todas as religiões você tem uma magiazinha, até na católica, né? Nós temos uma magia, porque é natural do ser humano. Então nós não misturamos na magia religião. Qualquer pessoa de qualquer religião, idade, nós pedimos acima dos 18. Embora eu já tive alunos de menos dessa idade, a gente pede para que algum dos pais acompanhe, pela responsabilidade, claro. Mas está muito dentro de nós sermos magos. E é uma coisa tão simples. Você vai, você aprende, você tem as iniciações. Cada iniciação você vai receber aqueles símbolos dentro de você e você vai se melhorando. Então, a ideia toda é: vamos praticar, vamos nos conhecer, vamos trazer coisas positivas para nós, para podermos evoluir. Com Porque certeza. ninguém vai evoluir sozinho. Ninguém vai chegar lá em cima sozinho. Nós temos que dar as mãos, puxar aquele que está mais embaixo e vamos chegar todo mundo junto. Então precisamos, é necessário. É verdade. Né? Temos 7 corpos. E esses 7 corpos, eles devem estar em equilíbrio. Então, quando você faz um atendimento energético, não importa se é magia, se é reiki, se é passes energéticos, você está equilibrando o todo. O que acontece? Vou me estender um pouquinho. O nosso planeta está, assim, com uma carga negativa excessiva. Se você colocar isso na balança, a balança está para baixo. Está pesada. O que nós respiramos? Respiramos o ar. E o prana? E o éter? Está aqui, ó, no nosso planeta todo. Nós respiramos pelos chakras. E este prana está contaminado. Sim. Das energias negativas. Via de consequência, nós, quando estamos recebendo o prana, estamos recebendo também a sujeira. Então, há que se ter uma disciplina para você se limpar e se equilibrar diariamente, de Sim. preferência. É fácil ter isso? Claro que não. Porque nós estamos num local que a facilidade é o negativo. Sim. Então, essa forma de negatismo do nosso prana, do nosso planeta, facilita com que sejamos viciados no negativo. E é um vício, igualzinho o cigarro, que eu não consigo parar, a droga, o álcool, que, né, falando excessivamente, mas é um vício. O chocolate é um vício, né? O açúcar, né? O açúcar é um vício. Com certeza. Tudo que está em excesso é viciado. E nós temos essa tendência a viciarmos de coisas negativas. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, sobre a espiritualidade e Ok. uma mensagem. Tá, vamos lá. Plano espiritual. Plano espiritual nada mais é do que nós mesmos. Nós temos uma centelha divina. Então, olhe para si. Olhe para a sua centelha divina. Peça ajuda, primeiro, para o que o seu coração falar para você. Porque o seu coração sabe, melhor do que qualquer outra pessoa, o que você está precisando.
O plano espiritual externo, ele vem te ajudar, mas primeiro você precisa abrir o seu coração. Então, escute você mesmo. Aquelas coisas que vêm na cabeça, que você fala, bobagem da minha cabeça, não é bobagem da sua cabeça. É a sua intuição, é um mestre falando com você. Então, escuta o que você está ouvindo dentro da sua cabeça, escuta o que o seu coração está te falando e abra a mente, que a vida vai melhorar, eu tenho certeza disso. Com certeza. Né? Bom, agora com vocês, o nosso convidado, Pai Luiz. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer a minha irmã Aline, né? Obrigado. É um pouco sem graça, porque geralmente eu não fazia, mas quero agradecer a todos, né? Nosso Pai Oxalá abençoe, nosso Pai Olorum ilumine. Tá aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a Umbanda, sobre a espiritualidade e respeitando sempre, lógico, a opinião de todos, cada um vive sua verdade, né? Ninguém é dono da verdade, imagine se fôssemos, tá certo? Obrigado a todos os irmãos aí que estão assistindo, que ele achei imenso pra gente. Qual é o maior desafio de ser um dirigente de um templo de Umbanda? Lidar consigo mesmo. Eu escutei uma frase do Seu Caveira que ele falou assim: o teu inimigo tá no espelho, o resto é tudo teu adversário, mas o teu maior inimigo tá no espelho, é você. É lidar consigo, é lidar com seus medos, com seus traumas, com a sua vaidade, com o seu ego. Porque não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, eu sou o Pai Luiz, olha, irmãos, não, eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que erra, eu sou uma pessoa que falha, eu tenho meus próprios julgamentos, meus próprios conceitos de vida. Então, assim, é muito difícil. Porque quando você se torna um dirigente, não é mais pelo individual, é pelo meu coletivo, né? A vida pessoal você também esquece. O pai de santo tem vida? Não, porque é um cuidado eterno, é um zelar pelas pessoas. Então são muitas coisas. Às vezes eu tava brincando que agora, depois de 10 anos, eu vou comemorar um aniversário meu. Porque todos os meus aniversários caíam em dia de gira ou ritual. Então eu não tinha um tempo para comemorar. Então assim, o maior desafio é você. E como você define a Umbanda para quem não conhece? Eu defino como fantástica, linda, maravilhosa, mas para adultos. Se você não está disposto a abdicar de algumas coisas e a entender evoluções, você não entra na Umbanda. Se você acha que entrar na Umbanda é ficar espiritando, se sacudindo todo, se jogando no chão e fumando e bebendo, você não está na Umbanda. A Umbanda não é isso. A Umbanda tem fundamento, a Umbanda tem estudo, a Umbanda tem conhecimento, tem exigências, tem preceitos. Gente, a gente tem preceito para gira. Para quem não sabe, o preceito ele é um resguardo energético. Tem o sexual, né? Sexual, bebida alcoólica e carne. Então, assim, é fácil. É fácil quando você tem um churrasco para ir. Entendeu? É fácil quando é seu aniversário para fazer um preceito. É fácil quando sua mulher tá naquela vontade, você tem que estar no preceito. Aí é fácil, né? Então, assim, quem é casado sabe. A gente casado tem uma vida a dois. Então, o preceito ele é todo... Então, assim, quem tá querendo entrar para a Umbanda, quem tá a fim de conhecer, primeiro, muito respeito. A Umbanda é uma religião que ela é muito livre, mas ao mesmo tempo ela é muito punitiva. Ela te deixa pagar pelos teus erros. Você paga pelos seus excessos, pelas suas falhas, pelo tanto de coisas que você comete. A Umbanda ela não é uma religião proibitiva. Não existe para nós demônio, não existe para nós inferno. Se você fez um mal, vem o capeta e faz você pagar. Não, se você errar, existe uma coisa chamada lei do retorno. E quando ela te pegar, acabou. Eu sempre falo, quando a lei do retorno manda o boleto não vem parcelado. Ele vem de uma vez. E ele fica caro pra caramba. Então na Umbanda você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá aqui julgando seu irmãozinho, eu só tô julgando e brincando, mas lá na frente você vai ter o pagamento por isso. E queria que você explicasse para as pessoas os orixás, o papel do Exu, da Pombagira, e como os médiuns recebem as mensagens dos espíritos. Então, como funciona isso? Para quem assim não conhece. Quando a gente fala em orixá, a gente fala em divindades do culto iorubá, né? Do panteão iorubá. E culto, todo mundo é liberado. Iniciações, cada um tem a sua, forma de ver, cada um tem a sua. Para nós, pelo que eu acredito, tá? Cada um acredita do seu jeito. Orixás, eles são forças, são manifestações de Olorum na natureza.
Então, o Olorum se manifesta na lei, Ogum. O Olorum se manifesta na fé, Oxalá. Então eu vejo os orixás, eu vejo assim. Então os orixás, eles são as manifestações de Olorum em determinados campos da nossa vida, da nossa atuação, tá? E essa parte de Exu e Pombagira eu adoro a esquerda. Quando a esquerda não é política, tá, gente? Vamos parar com esse fanatismo chato. Não é esquerda de política, é esquerda da orixá Exu e Pombagira. Só que o que acontece? Muitas pessoas não sabem, Exu e Pombagira tem um mistério chamado mistério espelhar. O que é o espelhar? Eu vou primeiro mostrar o negativo da Aline. Eu não vou chegar mostrando quem é a Aline. Vamos mostrar pra Aline quem é a Aline. Porque assim, a gente esconde às vezes quem a gente é, né? Todo mundo é bom. Eu falo que no livro da vida todo mundo é herói. Ninguém é vilão, ninguém nunca erra, ninguém nunca faz nada de errado. Todo mundo é bonzinho. Todo mundo é bem legal, assim. Então, Exu e Pombagira mostra esse lado. Primeiro ele te mostra onde está o seu negativo, onde estão as suas trevas. Não é que ele queira que você seja ruim. Ele quer que você aprenda a lidar com o seu negativo e dome o primeiro monstro que você tem que domar, que é você mesmo. Lembra o primeiro que eu falei? Sim. O maior inimigo? Você tem que vencer o seu maior inimigo. Porque nós temos luz e sombra, né? O que é a sombra? Existe sombra no escuro? Não. Para você ter sombra, você tem que ter luz. Sim. Se a sua sombra é grande, a sua luz é maior. Então é isso que as pessoas não entendem. Então, a esquerda ela trabalha muito com isso. E aí o que acontece? Infelizmente, por falta de conhecimento, falta até de buscar, as pessoas começam a distorcer o culto a Exu e Pombagira. E começam a colocar com conotações, o Exu ele é o que se eu fizer errado ele me bate. Pra que o seu Exu vai te bater, sendo que você já faz errado? Seu Exu ele é caminho. Exu é caminho, ele mostra o caminho. Só que ele não te faz caminhar. Quem tem que caminhar é você. Então ele te mostra o caminho, ele te ensina a caminhar, mas o caminho é você. Isso é o que acontece. Então a esquerda, principalmente Exu e Pombagira, eles são muito mal vistos. E aí a preguiça e às vezes o interesse em ganhar um dinheiro, porque a gente sabe, né? Vou dar um exemplo, às vezes eu tenho interesse em ganhar alguma coisa, eu prefiro não passar uma desinformação. Dizer que o Exu vai te matar, que vai acabar com a sua vida, que se você tiver Pombagira vai trazer homem pra você. Isso é a coisa mais ridícula. Isso é distorcer a religião. Isso é distorcer a religião e ser covarde. Sim. Se você precisa de um guia pra conquistar alguém, desculpa. Você não é digno de ter ninguém. Porque você sozinho é capaz. Um guia ele vai te ajudar. Lógico, uma Pombagira ajuda no casamento? Não. Ela ajuda você, quando você está bem equilibrado, a fortalecer e proteger um casal. Um Exu, mas não significa que a Pombagira vai trazer o homem da sua vida. Quem tem que trazer as pessoas é você. Quem tem que gostar de alguém ou tem que ser é você. A esquerda cuida, a esquerda zela. Por isso que as pessoas falam, a esquerda trabalha nas trevas. Nas nossas. Sim. Eles trabalham no nosso negativo, na nossa treva. Sempre falo, se o seu Exu cuida dos outros e não cuida de você, o problema é você, não é ele. Então começa a rever o que você está fazendo. Então o Umbanda ela ainda sofre muito preconceito, né? Como você pode desmistificar esse preconceito para as pessoas de outras religiões, pessoas que estão interessadas mesmo em conhecimento? A primeira coisa que a gente faz para deixar de ter preconceito por alguma coisa é conhecer. Só que eu tenho que conhecer, é o que eu falo. Aí é onde vem o problema do umbandista. Você entra num terreiro, que a Pombagira fala que fogo não sei aonde, que fogo não sei aonde. E aí você vê o Exu falando palavrão, mostrando o dedo do meio, xingando você. É o que eu falei, de quem é a culpa? Do próprio umbandista. Quando você vai conhecer uma casa que está centrada, uma casa que está com uma energia boa, que tem uma doutrina, que tem uma regra. Pai, mas religião... Cara, tudo tem que ter regra, tudo tem lei, tudo tem ordem. O mundo tem ordem, não tem a lei da gravidade, um monte de leis. Então, tudo tem uma ordem. O mundo não é um caos. O mundo é uma ordenação, então tudo tem uma ordem. É quando você vai num lugar sério, o que acontece? Ninguém quer. Sabe por quê? Porque o circo é melhor. É melhor eu ir num lugar onde é palhaçada, onde o Exu fala, onde o Exu me xinga, né? Ninguém quer ir num lugar onde o Exu te dá um ensinamento, te passa uma lição. Não, pra quê? Eu prefiro ir lá onde o Exu bebe 2 litros de cachaça, fuma charuto, dá em cima da minha mulher, aonde o malandro anda sem camisa, né? Que eu brinco que é cosplay de marginal. É muito melhor, é assim. O problema
de desmistificar a religião é começar a mudar a cabeça do próprio umbandista, não de quem está de fora. Porque quem está de fora não sabe nada. Sim. E aí fica com o quê? Com as desinformações, com as fofoquinhas. Só que eu, como umbandista, eu ajudo a piorar aquela fofoquinha. Ao invés de eu ficar na minha, ao invés de eu fazer a minha parte, né, e evoluir, procurar conhecer, não, eu começo a divulgar coisas que não tem nada a ver com o fundamento, né, coisas que são perturbações da minha própria cabeça ou desentendimento. O problema de desmistificar a própria Umbanda é você ensinar o próprio umbandista. Ele é o defeito. E como que funciona o atendimento na sua casa? Como que funciona? Como é o processo mediúnico? Eu sei que você também dá aula para sacerdotes, de teologia da Umbanda, para as pessoas aprenderem mesmo sobre os fundamentos da Umbanda. Então, o atendimento, a gente tem terças e sábados, né? A gente está sempre revezando. O que a gente fala, né? Você entra, vem ver a gira, a gente tem uma organização de senha, né? Ninguém escolhe médium, até porque ninguém é melhor que ninguém. Lá eu falo que na casa não existe guia melhor que o outro, não existe médium melhor que o outro, somos todos iguais. Ah, mas eu vou passar com o guia do Pai Luiz porque o guia do Pai Luiz é melhor. Mentira. Eu só conheço mais como dirigente, tenho uma missão apenas. Sim. Fora isso, meu Exu é tão bom quanto qualquer Exu que está lá dentro. O meu caboclo é tão bom quanto qualquer caboclo que está lá dentro. Você vem, você passa, você toma sua consulta, seu passe. A gente tem regras de respeito, sem roupa curta, sem decote. Menor de idade não bebe, não fuma no meu terreiro. Se eu ver menor de idade bebendo e fumando, eu sou, graças ao Lorum, nunca aconteceu. E olha que a gente já teve bastante menor de idade. Que é assim, tudo começa com respeito, fundamento e doutrina, né? E essa parte do desenvolvimento que a gente dá para as pessoas, eu falo que tudo é calma. A pessoa chega no terreiro assim, amanhã eu incorporo. Falo, gente, não é assim. Demora, é um processo. Vamos devagar. Calma. Vai, relaxa. Falo, gente, é viagem. Curte a viagem. Para de querer chegar logo no destino. Tá tão bonita a viagem. Aproveita. Ai, pai, porque eu tenho... Falo, gente, a gente não sabe o que a gente tem. A gente tem que aprender. O desenvolvimento é um aprendizado, igual uma escola. Entra, sente seu guia, se concentra. Você não vai dar consulta, você não vai dar passe, você não vai falar com ninguém. É o seu guia para você, é o seu momento com o seu guia. Que dica você dá para a pessoa que quer limpar a casa de energias negativas, uns banhos de ervas que ela pode fazer para melhorar no dia a dia? Primeira dica, mudança de atitude. Parar de reclamar, parar de falar besteira, parar de brigar, tudo dá errado, tudo é ruim. Ai, porque minha cafeteira é ruim, então tu vai ficar sem. Aí porque eu tenho pouca... Se a gente primeiro, não adianta eu limpar minha casa, eu defumar, eu bater folha, eu trazer meus guias, se o problema da casa tá ali, sou eu no mudo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, reforma íntima, me reformar, ser melhor. Dá tudo errado? Todo mundo vai dar. Ninguém saiu de casa, hoje eu saí para dar tudo errado. Hoje eu saí porque eu queria que tudo desse errado na minha vida. Hoje eu queria bater o carro, hoje eu queria atropelar 2 pessoas. Não, ninguém saiu para isso. Acontece. O problema é o quanto você se mantém. Aí você entra na sua casa, que é o seu lar, o seu templo. O primeiro templo da gente não é terreiro, é a nossa casa. Aí você entra na sua casa, ai, que essa porcaria desse sofá, essa porcaria dessa TV, ai, reclamando. Não vai ter defumação que resolva. Não adianta. Você vai defumar, você vai tacar fogo na casa. Os espíritos ruins vão ficar assim. Então, gente, daqui a pouco a gente tá indo pra luz que essa mulher não para de reclamar. Mas não para de infernizar. Os obsessores, eles vão agradecer por ter ido embora. Vai ter o obsessor falando, graças a Deus, o obsessor virando um guia de luz. Porque às vezes a gente primeiro, o pessoal fala pra pessoa, quero defumar. Tá, você já mudou suas atitudes? Não, então você vai gastar dinheiro. E vai fazer fumaça. Pra mudar o meu ambiente, eu tenho que me mudar. Eu mudo o mundo. Depois que eu fiz a mudança, aí eu posso entrar, fazer uma boa defumação de limpeza, uma de energização. Aí você pode fazer uma defumação de limpeza legal, uma mona seca. Você pode usar um pinhão roxo, uma arruda, uma guiné, né? Depois que fizer a defumação do fundo da casa para frente, defumou de limpeza, você faz uma defumação para energização, um alecrim, uma sálvia, uma macela, uma camomila, que também é boa, são ervas de acalmar, né?
Posso fazer também um bate-folha, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, galho de goiaba, que também são fortes. Comigo ninguém pode. Posso botar umas plantas na frente, ativar uma Comigo Ninguém Pode, que é uma planta forte para demanda boa, um pinhão roxo, tomar banho de ervas. Tá, eu tenho que entender o que essa erva faz. Eu quero um banho para quê? Tô cansado do meu trabalho, cheguei quebrado, né? Olho gordo, inveja. Ah, pai, mas eu não tenho nada. Gente, tem gente que não tem menos que você e tem inveja. Sim. Inveja, qualquer coisa pode gerar uma demanda. Você passou, pisou no pé da moça, a moça não ligou, a moça te atacou, né? Te xingou, te demandou. Até no trânsito, né? Até no trânsito, gente. Demanda, gente, trabalho não é demanda. Ah, o cara fez um trabalho para mim, às vezes a pessoa falou mal de você, já é uma demanda. Sim. Isso já é uma demanda. Então você pode, você tá se sentindo assim? Toma um banho de arruda, que é mais fácil, guiné, pinhão roxo, né? Que aí é um banho quente. Mas qual é o problema? Quando você tomar um banho de ervas quentes excessivas assim, agressivas, você não pode ficar tomando todo dia. Sim. Não, você tem que ter um controle. Agora, você quer um banho para te acalmar, para te deixar mais tranquilo, uma erva doce, uma camomila, uma calêndula, uma alfazema, né? Então, depende do que você quer. O manjericão também, manjericão. né? É que o manjericão, ele é erva coringa, ele é maravilhoso. É, eu também gosto. Ele é tudo. Ele faz para tudo. Sim. Mas um banho bom para... Você tá nervoso. Você vai ter amanhã você vai ter uma prova. Aí você tá cabeça aqui pilhada. Um banho de camomila. Um banho de erva doce. Um banho de alecrim. Ajuda muito. Você vai ter todos os filhos da casa têm desenvolvimento. O banho que eu passo para eles, cipó prata, cipó caboclo, anis estrelado, boldo, jurema preta, e eu passo de samambaia. Pronto. Banho bom para mediunidade. Então aí você vai estudando as ervas e para cada coisa você vai aprendendo a lidar. Sim. Eu vou usar um banho de ervas para limpeza, um banho de ervas para poder me equilibrar. Mensagem para a pessoa melhorar de vida, parar de reclamar, né? Primeiro, gente, reforma íntima. Vamos botar a mão na consciência, entender que nem todo mundo é nosso inimigo e nem todo mal vem dos outros. Às vezes sou eu. Então eu refaço a minha mudança, eu faço minha reparação. Eu falo que eu corto as minhas pontas. Eu começo a me olhar, a me entender, a me buscar e a ir atrás do meu melhor. Eu quero ser alguém bom. Eu quero ser alguém melhor. Só que eu quero que as coisas sejam melhores. Começa por mim. Então eu vou lá, faço a minha reforma, busco entender o meu eu, busco ver os meus negativos, ver os meus pontos falhos, ver aonde que eu estou cometendo excessos para mim poder mudar. Então, primeiro mudem, se mudem. Se vocês não vão salvar o mundo, não adianta. Mas, se eu começar a mudar meu mundo, quem sabe? Eu consiga não salvar o mundo, mas sim ajudar o mundo a mudar, a ser melhor. Quem sabe se eu conseguir hoje ser alguém melhor, o meu amanhã o meu próximo também não faz. Eu sempre falo, né? Por que só as coisas ruins propagam? Por que o bem também não propaga? Por que eu não posso propagar as boas energias também? Por que eu também não posso mudar e fazer com que a minha mudança atinja o meu vizinho? Por que eu não posso ser alguém melhor? Independente da religião. Sim. Religião não molda caráter. Religião é caminho reto para Deus, do latim de religare, que é religar, caminho reto, religar com Deus. Mas isso não significa que a religião vai mudar o meu caráter ou mudar quem eu sou. Ela vai me ajudar a me entender e melhorar. Então eu penso isso. Melhorem, gente. Vamos buscar melhorar, vamos buscar ser melhor, vamos buscar viver mais leveza, ser mais feliz, acreditar mais no que a gente está vivendo. Bom, e agora, com vocês, Daniela Matelli. Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Um prazer estar aqui com você, te conhecer pessoalmente, vir aqui no teu programa, para a gente ter esse bate-papo aí sobre espiritualidade. Sim, agradeço eu o convite. Muito feliz da sua presença. Que bom, também. Que te levou a se tornar uma terapeuta holística? Tá, bom, primeiro eu comecei com o Reiki, a princípio para estudo e para essa reconexão espiritual, né? Em 2015 eu estava casada, mas o meu marido estava muito doente, então eu precisei muito me ancorar na espiritualidade para passar por essa fase dele. Infelizmente ele veio a falecer em 2019, e aí eu me vi perdida, sem eixo, porque até então eu era casada, é ele que sustentava a casa, eu só dava aula de inglês. Falei, gente, eu tô por conta, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E foi quando eu falei, bom, eu não me vejo fazendo mais nada, eu sou contadora de formação, mas eu não trabalho há muitos anos com isso. Falei, bom, eu vou tentar com a espiritualidade, eu vou ver que caminho eles vão me abrir.
E foi a Érica, do Espaço Arcanjo Miguel, um beijo, Érica, que me deu a primeira oportunidade de dar os primeiros cursos de Reiki lá no espaço, e depois ela me chamou para dar aula de terapia holística, e eu já tinha algumas formações, já tinha formação de cristais, já tinha formação da radiestesia, já tinha, estava dando os primeiros passinhos no tarô, e aí foi lá que ela me abriu as portas. Houve algum momento marcante, um fato que mudou a chave na tua vida, que você falou, nossa, é isso mesmo? Então, realmente foi o falecimento do meu marido, realmente eu disse, não é agora, é a hora, eu preciso virar o meu jogo, eu preciso me reconectar com a espiritualidade, é neles que eu vou me ancorar para superar essa fase, né, tão pesada que foi para mim. Ninguém espera ficar viúva com 41 anos, né, na época que eu tava, e foi um momento que eu falei, eu preciso deles, eu preciso de um norte, e foi essa virada, e me encontrei, na dor eu me encontrei, e eu tive tanto alento, a espiritualidade me acalentou tanto, e hoje para mim é um motivo de orgulho de eu poder contar um pouco da minha história e tentar motivar as pessoas para que elas saiam desse estágio de depressão, de dor, superar perdas, para a gente evoluir. Então é muito gratificante isso para mim. Com certeza. E o que você pode dizer do Reiki e se as pessoas podem se tornar canais, né? O que a pessoa tem que fazer para receber os símbolos, como funciona? Ó, uma coisa muito importante a dizer é o Reiki, ele não tem nada de religião. Às vezes eu sinto um pouco assim de barreiras, as pessoas colocam certos muros, porque pensam que tudo que é ligado ao holístico é religioso. E não é. O Reiki pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive evangélicos, porque não envolve religião. O Reiki é pura energia, que é o que nós somos, tudo no universo é energia. E o Reiki, ele é uma harmonização da nossa energia, né? É um momento que a gente vai parar, se concentrar, nós vamos ali nos conectar com a espiritualidade maior, com o Criador, com o Cristo, com quem você quiser, com aquele que você sentir maior afinidade, e você vai captar essa energia pura da espiritualidade, né? É uma terapia feita através da imposição das mãos. Então a gente capta essa energia que vem do cosmos, que vem do Criador, totalmente pura, sem pecado, sem preconceito, sem interferências. Ela entra como se nós fôssemos uma antena e através das nossas mãos a gente repassa para a pessoa que está recebendo a aplicação do Reiki. Para quê? Para harmonizar a energia dela, equilibrando os seus chakras, que os nossos pontos de força energética são os 7 chakras, né, nas 7 posições do corpo, né? Com relação à prática do Reiki, qualquer pessoa pode praticar o Reiki desde que ela seja iniciada por um mestre habilitado, porque é o mestre que vai repassar os símbolos sagrados que a gente usa para a pessoa poder ativar a energia do Reiki, né? E são graus, né? São graus, exatamente. O Reiki, ele tem 3 níveis, 1, 2 e 3, e depois o mestrado. E a pessoa que quiser praticar, ela não precisa fazer os 3 níveis de repente. Ela faz e vai sentindo, até porque a iniciação do Reiki, ela traz uma renovação muito grande na vida. Então você tem que fazer ali uma limpeza muito profunda, rever seus valores. Acontece muita coisa nesse período que a gente chama de catarse, porque tudo aquilo que não faz mais sentido para a sua vida vai ser eliminado, e quanto mais você segura aquilo, mais você tem dor, mais você vai sofrer, porque na verdade a espiritualidade está te trazendo um modo de vida melhor, mais puro, mais evoluído, para que você cumpra a sua missão nesse planeta, né? E se você ficar naqueles seus hábitos antigos, nas crenças limitantes, o Reiki acaba te dando um pouco de choque. Então, tem muita resistência das pessoas praticarem o Reiki, exatamente porque não querem abrir mão do seu estilo de vida, das certos prazerzinhos mundanos, para poder entrar mais em sintonia com o seu eu superior e com o Criador. Sim. Tá? Eu queria que você falasse da radiestesia. E qual que é a importância, né, na saúde? Tá. Porque a gente não pode falar cura, né? Porque se não cura, tem aquela coisa... Exatamente. Né, Falar o termo cura relacionado à terapia holística hoje é muito complicado, porque a cura é individual. Sim. Cada um vai atingir o seu nível de cura de acordo com aquilo que a pessoa se permite ser curada e transmutada.
e de acordo com o seu merecimento dentro da espiritualidade também. Sim. Então, se eu divulgo uma coisa, olha, eu vou te curar, isso passa até a ser um pouco de charlatanismo, que não é bem verdade. O que eu falo é que eu te dou um suporte, tá? O terapeuta holístico, ele te serve de suporte. Então, a radiestesia, ela também é uma terapia holística que ela trabalha de modo muito assertivo dentro do diagnóstico. Então, quando eu trabalho dentro da terapia, eu associo técnicas. Então, juntamente com o Reiki, eu trabalho com a radiestesia para potencializar o resultado. O que é a radiestesia? É uma técnica que vai mostrar, através do movimento do pêndulo, o que você tem dentro do seu campo energético. Tá? Uhum. Então, também é feito um trabalho em cima dentro da tua data de nascimento, do seu nome completo, com o pêndulo. Eu trouxe até aqui o pêndulozinho, aqui é o meu xodozinho. Opa, perdão. Meu pêndulozinho aqui, que é através do giro do pêndulo que eu vou perguntando o que você tem no seu campo energético dentro dos gráficos específicos. E a informação é muito precisa. Por quê? A pessoa que está em tratamento nem sempre ela sabe colocar em palavras aquilo que ela sente. Às vezes ela está num turbilhão ali tão pesado, tão confuso, que ela não sabe dizer se ela está com um problema emocional, se o problema dela é mental, se o problema dela é espiritual, se aquilo já passou para o físico. E o terapeuta não pode trabalhar em cima de achismos. A gente tem que trabalhar com exatidão para eu poder atuar da melhor maneira possível naquela pessoa. Uhum. Então, a radiestesia é como se fosse um raio-x da pessoa, vamos dizer assim. Uhum. E através dos gráficos eu vou conseguindo mapear o que ela tem de urgência para que eu possa entrar com uma técnica mais apropriada para o caso dela. E você poderia mostrar alguns gráficos, Claro. falar sobre eles Sim, eu das trouxe... pessoas? Nós temos 2 tipos de gráfico dentro da radiestesia. A gente tem gráfico de diagnóstico, esse aqui é um deles, tá? É um gráfico de diagnóstico, é uma prancha que eu uso muito. Aqui eu consigo saber como é que está o nível dos chakras dela, Uhum. como é que está os níveis de saúde dela, as frequências de saúde dela, tá? E aqui mesmo, esses 2 símbolos aqui, que são 2 gráficos também, já fazem um pequeno tratamento. Então, isso aqui é a porta inicial do meu tratamento, Uhum. tá? Que são dos chakras. Eu tenho um outro que é um pouco mais profundo, que eu também uso muito como diagnóstico, que esse aqui me fala dos 7 corpos, tá? Primeiro a gente tem a parte mais, a gente vai do micro para o macro, né? Então a gente tem o micro, que são os chakras, e vai para o macro, que são os 7 corpos. Então aqui também eu consigo investigar o que ela tem nos 7 corpos. A apometria cuida dos 7 corpos, né? Cuida dos 7 corpos. Muito cuida. sobre isso. Ele limpa, só que a apometria ela absorve vidas passadas, enfim. O Reiki, ele também pega mais vidas passadas, mas ele se concentra mais no aqui e agora. Sim. Tá? E nós temos outro tipo de gráfico, então esses que eu te mostrei são para diagnóstico. Tá. E a gente tem o gráfico de tratamento. Eu trouxe esse aqui, que é o triturador, tá? Por exemplo, eu avaliei que você está com o teu chakra cardíaco congestionado, bloqueado, porque você está com um problema emocional. Eu posso usar esse triturador aqui para limpar isso que está te bloqueando no teu emocional. Sim. Então ele vai desintegrar essa crença limitante ou esse trauma que você está carregando há muito tempo, que está te fazendo mal, tá? Então eu coloco também aqui, tudo é feito da mesma maneira, com o nome e data de nascimento, que a gente chama de testemunho, né, que é o representante da pessoa. Então esse é o triturador, e trouxe um outro que eu adoro, eu tenho ele na minha casa inteira. Esse aqui nada mais é que o nome de Cristo, né, o Yoshua. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Esse gráfico ele trata casos de magia, casos de obsessores e casos inclusive de vícios, tá? Esse gráfico é muito maravilhoso. Sim. E tudo mediante a esse diagnóstico que a gente faz primeiro, que até para montar um gráfico, a gente tem que saber se é indicado para a pessoa, tá? A gente não pode simplesmente montar um gráfico de radiestesia sem saber se ele é o ideal para ela. Então a gente também faz, dentro da radiestesia, a avaliação de qual é o gráfico ideal para ela e qual é o período que a gente vai deixar esse gráfico ativado, tá? É tudo controlado pelo pêndulo. Tudo controlado pelo pêndulo e em acordo, né, em sintonia com o eu superior da pessoa. Não é o que a pessoa quer, não é o que eu acho que serve para ela, Sim. é o que a espiritualidade me traz e diz, olha, é isso aqui que ela precisa. Tá? E agora, qual é o poder, né, dos cristais? Certo. Bom,
tudo na natureza tem uma força gigantesca, né? E os cristais, eles foram um grande presente da espiritualidade para nós. Mais uma técnica que eu uso como complemento, tá? Então, cada cristal, de acordo com a sua cor, ele tem uma potencialidade, né? Uhum. Então, como o branco é a cor mais pura que a gente tem, os cristais brancos, eles são para uma limpeza, para leveza, para conexão direta com o Criador, né? Uhum. Quanto mais claro, mais leve é o cristal. Esse aqui é uma selenita branca, ele serve inclusive para limpar todos os cristais, Uhum. e eu uso nos gráficos, eu associo técnicas, né? Quando a pessoa está com muito bloqueio de chakra, eu coloco o bastão de selenita entre 10 ou 15 minutos, de acordo com o que o gráfico me pede, para fazer esse desbloqueio. Que é como se eu estivesse tratando a pessoa pessoalmente. Então, um complementa o outro. Um complementa o outro. Por que a gente faz dessa forma, né? Já me perguntaram, pô, Dani, mas se você trabalha com tanta técnica e você não se firme em nenhuma, parece que você quer fazer tudo e não quer fazer nada. Antes, eu só trabalhava com o Reiki. E eu comecei a perceber que o seguinte, eu precisaria acelerar um pouco mais o tratamento das pessoas. Não é que o Reiki não traga resultados, traz resultados fantásticos, mas quando você associa com outras técnicas, você acelera um pouco processos. E foi por isso que eu comecei a associar o Reiki com a radiestesia e com os cristais, tá? Então, cada cristal tem sim sua força. Eu trouxe alguns exemplos hoje. Bom, ametista, né? Eu amo esse cristal. Tudo que é cristal da paleta lilás ao violeta, ao roxo, é transmutação. Então, ele representa muito o éter, que é a nossa energia maior dentro dos elementos da natureza. Sim. É a energia que já está no plano espiritual, não está nessa dimensão. Então, quando você trabalha com uma ametista, é como se você estivesse pegando na mão do Cristo e dizendo, ó, eu tô aqui, me dá um banho de energia positiva. Que ela vai trocar tudo aquilo que é negativo e vai trazer de positivo para você. Com certeza. Tá? E também tem, em alguns momentos, a gente necessita de uma energia mais densa, mais ligada à matéria, que são os cristais da paleta negra, vermelha, cinza e tons de marrom, tons de terra, que são os cristais que lidam mais com os chakras terrenos, né? Com o chakra básico, com o chakra umbilical, com o plexo solar. Essa turmalina aqui a gente usa para trabalhos mesmo de desobsessão, para tirar magia, para eliminar energias de ambiente, porque é negro, né? A turmalina negra, ele é o mais potente que a gente tem para essa parte mais E inferior. serve vamos dizer até assim. de proteção, né? Serve. Levar na bolsa, serve, tá numa serve, situação serve. energética, um ataque que pegou na, Sim, né? sim. Eu sempre recomendo, ó, anda com esse trio calafrio aqui, ó, tá? Porque um vai recolher energia negativa, o outro vai transmutar para o positivo e o outro vai te trazer a paz de novo que você perdeu por estar em ambiente mais denso, com pessoas mais densas. Então esse trio aqui é legal ter na mesa do trabalho, é legal ter em casa, porque ele vai fazer todo esse trabalho em conjunto e você sente o ambiente bem mais calmo. E tem um que a pessoa tem que ter. Tem um cristal que... Que seja o Coringa? É, o Coringa. Olha, Coringa eu gosto muito de recomendar 2, só que eu recomendo os 2 juntos para um não deixar o outro descompensado. Se fala muito do quartzo rosa. O quartzo rosa é maravilhoso. Coringão tem aí, né? Eu tô com ele hoje. Maravilha. Porque ele é o chakra do coração, né? Aliás, perdão, é o cristal do coração. Então ele é o cristal mais amoroso, da energia mais pura, do perdão, do amor incondicional. Porém, se a pessoa ela já está passando por um quadro depressivo, se ela já é mais chorona, ela vai ficar mais ainda, vai potencializar mais. Então, o que é legal? Para Coringa, o quartzo rosa com o quartzo verde, porque um equilibra o outro. E o quartzo verde vai tratar da tua saúde física, enquanto o quartzo rosa cuida da tua saúde emocional. Muito bom. E as mandalas divinas? Ah, muito legal Como também. que funciona, né, o seu trabalho com as mandalas? Se qualquer pessoa pode ter acesso às mandalas? Certo. Essa é uma parceria com a Lia, que é a minha mestra aí das magias divinas, né? Bom, a mandala também é um trabalho que eu uso muito, principalmente para limpeza energética e espiritual, tá? Eu fiz o curso com a Lia e eu tenho dois níveis de magia divina. Eu tenho a magia divina do fogo, que você trabalha com a energia das velas, e tem a magia divina das pedras, que então trabalha são com... as mesmas que eu tenho. Ah, que linda! Tudo conectado, tá vendo só? Conectado. E eu trabalho também com a magia das pedras. E
hoje em dia eu estou associando, eu não consigo mais fazer mandala sem ter uma vela e as pedras. Eu estou associando as duas. Foi até um chamado da minha espiritualidade para que eu trabalhe dessa forma, tá? E essas mandalas, elas trabalham com a energia dos tronos divinos, trono da fé, trono do amor, trono do conhecimento, trono da lei, o trono da justiça, trono da evolução e o trono da geração. Para quê? Para que você consiga, através dessa energia, repor aquilo que você... o que está fazendo falta em você naquele momento. Para eliminar energias densas e negativas e trazer para você aquilo que você precisa naquele momento. Isso pode ser no nível de saúde, de abertura de caminhos, nível de relacionamento, para a saúde mental, para a saúde emocional. Então, a mandala também compõe o meu time terapêutico, né? Também é uma técnica que eu uso para fazer os meus tratamentos. E assim, que mensagem você deixa para a pessoa que está começando nesse caminho espiritual? Olha, eu vou dizer para você, não é um caminho tão fácil, é um caminho que tem pedrinhas, é um caminho que o despertar da consciência é um pouquinho doloroso. Por quê? Porque você vai começar a enfrentar dores que, na verdade, se a gente pudesse esquecer e fingir que não existe, seria melhor. Só que a gente não evolui sem a gente enfrentar essas dores, esses monstros. A gente precisa enfrentar isso. Então eu digo para a pessoa, não desanima, não desiste, não vira as costas para o seu eu interior, né? E é necessário, os tempos hoje, dessa nova era pede que a gente esteja conectado com a espiritualidade. Então busque o autoconhecimento, estuda, né? Outra coisa que é muito importante que hoje eu vejo que as pessoas estão perdendo um pouco é a vontade de estudar, porque o estudo, o conhecimento nos tira das trevas. É imenso estar aqui com você. Estar nesse programa, para mim, fazia tempo que eu não participava, então é uma honra, adoro falar, adoro passar conhecimento e mostrar que todo mundo pode ter grandes oportunidades, é só você se permitir. Com certeza. Então, Jaimara Falcão, minha convidada, pedindo para vocês seguirem, deixarem o like, ativar o sininho para vocês participarem aí com alguma pergunta, alguma coisa no finalzinho, tá bom? E você pode detalhar algum caso? O que aparece no seu consultório, mais aparece? Bom, essa situação coletiva, eu acredito sim. Hoje nós... Bom, português, claro, o mundo está muito chato, entendeu? As pessoas, um lado não consegue falar, o outro está se expressando e não sendo muitas vezes compreendido dentro do seu movimento de expressão. Com isso se aumenta muito os quadros de ansiedade e de depressão, que a gente brinca que as duas são parentes, né? São prima e irmãs, estão ali sempre juntinhas. Então, o que tem aparecido muito em consultório realmente são os quadros de ansiedade e depressão. Entendeu? As dificuldades que as pessoas estão tendo de se colocar, de se mostrar, de seguir, trilhar caminhos, elas estão muito castradas, limitadas. Por mais que a gente fale aquilo que você pensa, o falar que você pensa está levando a outros problemas, entendeu? Então, as pessoas, elas não estão sendo elas recuam. O que eu sinto, Jaimara, uma posição minha, que muitas vezes as pessoas estão perdendo a própria identidade. Isso é muito ruim, porque a sequela disso a gente sabe que vai vir no futuro, e eu não acredito que seja muito distante, é um futuro bem mais perto mesmo. E como você escolhe a técnica para cada paciente? Dentro do discurso do paciente. Então, é de suma importância o você ter escuta. Você tem que entender qual é a dor daquele paciente, o que ele está precisando naquele momento. O que eu gosto muito de colocar é assim, quando o paciente chega na sua frente, ele vai trazer a queixa principal, mas não, às vezes não é isso que você vai tratar, você vai trabalhar o que está por trás dessa queixa. Então, por exemplo, ele chega na minha frente e fala de um quadro de ansiedade, por exemplo. Digamos que dentro de um palco, a ansiedade é a atriz principal, que está ali mandando ver. Mas o que está por trás daquela ansiedade? E quando a gente utiliza recursos, é a chance que eu tenho de acessar esses problemas, ou os gatilhos, as crenças, os bloqueios, de uma forma muito mais fácil, entendeu? E conseguir tratar de forma mais rápida esse paciente. Essa é a diferença da integrativa. Eu utilizo outros recursos.
Entendi. Eu queria que você falasse agora um pouco da hipnose. E se a pessoa perde o controle, para que serve a hipnose no tratamento? Nossa, hipnose é um assunto que eu sou apaixonada. Estou fazendo outro curso de formação, por sinal, que a gente tem que estar sempre se atualizando mesmo. Bom, a hipnose serve para tudo. Então, quer coisa mais gostosa do que isso? A hipnose vai desde um tratamento mais simples para o mais complexo, depende realmente do que a pessoa deseja, entendeu? Do que esteja acontecendo com ela. A hipnose, ela vai trabalhar a nível subconsciente, tá? Então, aquela coisa, vai lá no inconsciente. Não, gente, para, é subconsciente mesmo, entendeu? Aonde vai trabalhar crenças, bloqueios, situações de vida, entendeu? A pessoa não sai da realidade dela. Gente, isso é uma coisa super importante. Nós temos uma divisão, temos a hipnose de rua, que é uma pegada de trabalho, temos a hipnose de palco, que é uma brincadeira com a hipnose. Não estou falando que não funcione, porque ela funciona, mas é aquela coisa mais lúdica. E tem a hipnose clínica, que é a que eu desenvolvo, aonde nós vamos trabalhar doenças realmente, a nível emocional. Trabalha também as dores de um corpo, mas quando a gente fala de dor, eu consigo hipnotizar até um ponto, mas a pessoa precisa sim de um tratamento adequado, que a gente fala que já existe uma descarga emocional no nosso corpo, né? E a hipnose, ela vai mexer realmente com estrutura cerebral, não tem como. Então, por exemplo, um dos pedacinhos, a gente fala da amígdala, que está voltada para o lado emocional. Como é que está essa nossa amígdala? A amígdala é a cabeça, a gente na garganta, hein? Então, a partir dali, a gente vai trabalhando. Então, ali você trabalha o desfazer crenças. Por exemplo, minha família é pobre, eu vou ser pobre. Aí é errado ser rico, porque todo rico é pilantra. Isso é crença, gente. Isso Crença limitante. Limitante, isso não existe. Por que todo rico é pilantra? Entendeu? Todo pobre é bonzinho. Para! Pessoas são pessoas e cada uma tem o seu valor, a sua qualidade, o seu jeito de trabalhar. Então a hipnose, ela começa a quebrar os bloqueios, as crenças, as fobias. Então ela é maravilhosa, entendeu? Você não vai apagar, isso é interessante, agora que eu lembrei, se a gente não apaga uma memória, então, por exemplo, vamos pegar uma situação ruim, uma criança que era espancada na infância. Então todos os relacionamentos dela são péssimos devido ao que ela passou na infância. O que a hipnose vai fazer? Ela vai trabalhar no processo chamado resiliência. Vai fazer com que aquele adulto comece a olhar diferente o que aconteceu com ele na infância. Gente, a gente não vai apagar a memória, porque a memória faz parte da nossa história. Como é que eu vou apagar o nosso livro da vida? Então, você olhar aquela sua história e ressignificar. Que coisa mais linda do que isso? Você ressignifica um trauma, você ressignifica uma crença limitante. Então, a hipnose, ela tem um campo de trabalho maravilhoso, mas não nego para você. Tem que ser feito, sim, com profissional de ponta, gente de qualidade, porque está mexendo numa estrutura muito pessoal sua. Bom, agora eu queria falar da meditação. Você faz várias técnicas, meditação, mindfulness, breathwork. Assim. Se pudesse especificar cada uma. Isso é maravilhoso. Ó, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente fala de meditação, existem muitas crenças, né? Limitantes. Tipo, impossível meditar, não consigo. Eu fui uma dessas. E alguns anos atrás, eu fui num curso de Mindfulness com a ideia de mostrar que dava errado. Olha a ideia de Chirico. Você paga um curso para falar, não funciona. Mas eu falei, quer saber? Eu vou. E com um professor maravilhoso, eu vou falar o sobrenome dele. Ai, gente, vai atropelar. É o Marcelo Cesamarchi. O cara é... eu amo esse homem. Ele é maravilhoso. E comecei a fazer o curso. Foram 2 dias de curso. No primeiro dia, começou assim, técnicas rápidas. Primeira técnica, porque era teoria prática, que eu amo, né? Quando chegou na terceira, ele fez assim, quem escutou o telefone tocar? A sala toda levantou a mão, eu fiz assim. Falei, cara, isso aqui é pegadinha, né? Quem escutou o caminhão de lixo passando? Porque nós estávamos num convento fazendo o curso. Certo.
Quem escutou um estojo de ferro caindo no chão? E sabe quando você se injuria? Eu levantei o braço, eu fiz assim, é alguma piada? Ele olhou pra mim, eu falei, porque eu não tô escutando nada. Falei, aonde teve tudo isso? Só que era uma sala inteira levantando o braço e você não, é pegadinha. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá falando sério? Aí eu falei, eu tô. A moça que estava do meu lado falou, você não ouviu o estojo de ferro caindo? Aí eu falei, não. Ela falou, foi o meu estojo. Aí foi quando ele veio, ele falou, deixa dar um intervalo. E eu passei 2 dias meditando de olho aberto, virada por uma parede branca. Foi assim que eu aprendi a meditar. Então, o que passou para mim? Meditação é real. Meditação não é a gente se desligar do nosso corpo, entendeu? Não é fazer viagem astral. Viagem astral é uma outra pegada maravilhosa. Mas a meditação é você estar presente no teu aqui e agora, que é o mindfulness. É o você sentir a sua respiração entrando. Onde está a sua atenção pelo corpo? E você, através do teu conhecimento, começar a trabalhar. Que aí entra breathwork. O que é breathwork? Respiração inteligente. Você trabalha o breath no início de um mind, ou você pode trabalhar a breathwork apenas ela, com técnicas de respiração. Então não é só respirar, puxa para uma narina, solta pela outra. Existem técnicas de 4x4, 2x6, então você vai oscilando. Qual é o objetivo? Oxigenação do corpo e trazer mais uma vez a consciência corporal para você. Então, você trabalhar o mindfulness e o breathwork, eu falo que é um presente que o universo realmente nos dá, porque qual é o recurso que você usa você? Que é o recurso mais barato que esse? Ou melhor, o mais caro? Porque nós somos caros, entendeu? Sim. Então, é a chance que você tem de virar as coisas na sua vida, realmente buscando saúde, buscando equilíbrio emocional, buscando entender quem é você. E eu queria que você falasse agora das cartas terapêuticas. Ai, gente, eu sinto que hoje eu não consegui trazer, tá? É uma pena. Mas, para quem quiser saber mais, também pode chamar, eu mostro que as cartas são maravilhosas. Uhum. Eu trabalho com as cartas OH. Essas cartas vieram de Israel, tá? Uhum. Com o objetivo do quê? Fazer com que a pessoa desenvolva recursos para que ela saia de situações de vida. Por exemplo, traumas. Vamos falar de Israel, qual é a situação lá, né? Lá é o caos. E como é que a gente faz aquelas pessoas, muitas vezes, voltar a viver? Então, as cartas, elas entram como esse recurso. A OH... ela é desenvolvida de várias formas, são vários jogos, entendeu? Tem a parte do eu, tem a parte do relacionamento, da tomada de decisão de vida, quais são os novos caminhos, ou de repente até uma transição de uma profissão, entendeu? Então as cartas, elas vão mostrar através das imagens o que está acontecendo com você. Então o que é utilizado ali? O mapa mental da pessoa, não é do terapeuta. Tá? Então, como terapeuta, mostrei a carta, a pessoa ali vai desenvolver o trabalho. Não, é maravilhoso. Uhum. Pessoas que têm dificuldade de falar, ali elas conseguem, aos poucos, colocar para fora as dores dela. A partir do momento que ela coloca para fora as dores, consegue se escutar, gente, ela entende o que ela pode transformar. Então, mais uma vez, a gente fala de ressignificar, a gente fala de resiliência. Por isso que eu falo que dentro da psicologia que eu trabalho, são recursos que ajudam muito mais esse paciente, tirando que dá para se trabalhar tanto na hipnose como nas cartas, processos de regressão. Aonde foi o início do seu trauma? E a partir dali, a pessoa dar um novo início. Lembrando, gente, a nossa história não é apagada, a nossa história é ressignificada. Como então, você trabalha a espiritualidade na sua vida? Então, acho que todo mundo tem os momentos até de rebeldia em relação a ela, né? Mas eu falo que ela que me faz acordar realmente todos os dias. A espiritualidade é que me mostra que eu posso fazer a diferença na vida de alguém, tá? Quando me formei em psicologia, eu tenho uma frase que eu sou apaixonada. Eu falo que eu nasci para tocar corações e tocar almas. E quem me ajuda a fazer isso realmente acaba sendo esse lado da espiritualidade.
Porque assim, eu não posso ser, como é que eu posso ser técnica? Tudo bem, usei algumas coisas mais técnicas, concordo, mas eu tenho que ter um olhar de muito carinho, de muito respeito, de muito amor por aquele que está na minha frente. Porque se ele está ali, ele está precisando de ajuda, sabe? Então, se a gente não tem esse lado nosso da espiritualidade bem estruturado, bem firmado, eu acho que a gente não consegue segurar mesmo. Porque, assim, de uns anos para cá, eu estou vendo que está aumentando muito essas dores de alma. As pessoas estão muito desesperadas, muito angustiadas, muito tristes com tudo que está acontecendo. Se o psicólogo ele não está preparado para receber, vai chegar uma hora que a técnica, a teoria por teoria fria, ela não vai dar a resposta que aquele nosso paciente precisa. Porque se eu falo que cada um é um, eu tenho que trabalhar com a fé de cada pessoa. Eu tenho que respeitar cada história e nunca minimizar um problema. E eu falo que quem me ajuda é a minha espiritualidade. Você pode ter certeza, Aline. Todos os dias eu agradeço. Quando eu entro no meu consultório ou no ambulatório, quando eu saio, eu agradeço todas as oportunidades. Se eu ajudei a todos, eu não sei. Mas, pelo menos, pro meu coração, eu tentei fazer o meu melhor. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para elas, como elas podem melhorar de vida, como elas podem melhorar a energia delas, o que elas podem fazer de bom. Olha, fazer de bom autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento é a chave para a gente acessar qualquer coisa dentro de nós. Mas uma coisa que eu gosto de falar, eu falo para os meus pacientes, eu falo em palestras, é o seguinte: se você se sente um derrotado, reveja um pouco essa questão. Porque no momento de uma concepção, um óvulo e vários espermas. E de repente, aquele esperma chegou naquele óvulo. Então você já nasce um grande vencedor. E por você nascer um grande vencedor, você já começa a escrever a história da sua vida. A história da sua vida começa naquele processo de fecundação. Então, quando você começa a desenvolver, você já começou lá a sua história, o seu livro da vida. Não deixa ninguém pegar esse livro, apagar ou modificar a sua história. Se você quiser esquecer, não esqueça, ressignifique, mas escreva um novo capítulo. Porque você nasceu para viver, para sorrir. Dor de barriga, gente, vai existir. Problema faz parte da nossa vida, mas a forma que você vai enxergar o que está acontecendo é que vai fazer você vencer. Vencer não é o material, vencer é algo aqui de dentro, então tem ligação com a nossa realização pessoal e espiritual. Acredite que você já nasceu vencendo, porque eu mesmo sem saber quem está desse lado, eu acredito que você vence todos os dias quando você acorda, sorri e se dá uma nova oportunidade. Maravilhoso. Só não muda quem não quer. Acreditar no seu potencial, eu falo que esse tem que ser o objetivo de vida de todos. E parabéns por esse programa que você faz, porque é a chance que as pessoas têm de encontrar recursos, entendeu? De profissionais que sentam aqui e falam, pô, peraí, ali pode ser a minha chance. Com entendeu? certeza. De abertura de portas. Então, gente, abram as portas. Se não conseguir abrir, arromba. Porque o teu objetivo, tenho certeza que está do outro lado. Obrigada. Obrigada. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente, né, aqui. E espalhem aí para os amigos, para os vizinhos, né? Compartilha bastante, se inscreve, dá um like, que é muito importante. Se você quiser ajudar o canal, tem o Pix, né? awv@gmail.com, que está na tela. E, mais uma vez, agradecendo. Tenham um final de noite maravilhoso. Agradeço mais uma vez essa missão que veio lá de cima. Eu estou aqui por causa disso. Até a próxima. Tchau.